Olá a todos, eu sou o professor Gutenberg Cajuí. Estarei aqui trazendo mais uma mini aula sobre classificação da fibra do algodão. Antes de continuar, vou pedir para que você me ajude curtindo esse vídeo, seguindo meu canal e compartilhando. Desde já eu agradeço a ajuda. Antes de falar um pouco sobre a classificação do algodão, vamos comentar sobre a planta. O algodão ele inicialmente é uma semente, essa semente será germinada, vai nascer uma flor, como vocês estão vendo aqui nesse pequeno fluxo. Logo após essa flor murchar, vai dar início à formação do fruto, que a gente conhece como maçã. Essa maçã ela vai, depois de um tempo, abrir, se transformando em uma florzinha de algodão, que a gente conhece como capulho. Depois que esse algodão é retirado da plantação, ele vai ser colhido e vai ser pré-beneficiado, ou seja, vamos tirar o caroço da fibra. Esse algodão, depois que se retira o caroço, a gente chama de pluma. Essa pluma ela precisa ser classificada. Existem duas classificações que acontecem no algodão. A classificação visual, que ela segue os padrões universais que foram desenvolvidos pelos Estados Unidos, e a classificação tecnológica. Na classificação de visual, esses padrões que a gente compra dos Estados Unidos, que são algumas caixas, elas são desenvolvidas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América do Norte. Então, a gente olha para essas caixas de algodão padrão e vamos comparar com a amostra que nós estamos analisando. Na classificação de algodão visual, ela vai valorizar de forma comercial a fibra ou vai desvalorizá-la de acordo com o resultado emitido após essa classificação. Essa classificação ela segue as instruções que estão descritas na Instrução Normativa de número 24, de 14 de julho de 2016. Quem rege essa instrução é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil. Para cada fardo é necessário retirar uma amostra de aproximadamente 15 por 30 centímetros e pesando aproximadamente 150 gramas. Se nós formos fazer as duas análises, tanto a classificação visual como a tecnológica, esse número duplica. Na classificação visual, o classificador vai pegar a amostra do algodão que ele acabou de recolher e vai comparar com a aparência que está com o algodão nas caixas padrão dos Estados Unidos. E aí, de acordo com a análise que ele vai ver, se ele perceber que o algodão que ele está analisando se parece mais com aquela caixa, ele vai dar a este algodão a numeração da caixa. Esta numeração, após ele fazer uma classificação, o algodão sairá com uma identificação com 3 dígitos. O primeiro dígito está relacionado ao brilho, à homogeneidade do aspecto, né? O segundo número está relacionado à cor e o terceiro número está relacionado ao grau de folha, ou a quantidade de sujeira que está no algodão. Vamos supor que o classificador acabou de analisar e ele deu a este algodão analisado a identificação 11.1. Isso significa dizer que, se tratando do aspecto, o primeiro número 1, ele é um algodão liso, brilhoso. O segundo número 1 está relacionado à cor, ele é de cor branca. E o último número 1 está relacionado ao grau de folha, é um algodão limpo, né? Então, esse número representa uma identidade. Se tratando de impurezas, existe nessa instrução normativa aquilo que se considera contaminação, que são pedaços de cascas, de folhas e inclusive pedaços de plástico. Esse tipo de contaminação ele desvaloriza o algodão e, dependendo se tiver uma quantidade muito grande, ele pode ser até desclassificado, sendo identificado como algodão fora do tipo, e isso não pode acontecer, ou ele não deve ser comercializado. A outra classificação acontece de forma tecnológica no aparelho chamado HVI. Esse aparelho ele vai fazer uma espécie de ressonância do algodão, onde ele vai medir propriedades que a olho humano é impossível, como o comprimento, resistência, maturidade, o índice Microné e dentre outras. As propriedades físicas e químicas que nós temos na nossa fibra de algodão, a gente tem as propriedades químicas que é composto por celulose e por outras substâncias naturais do algodão, e isso vai interferir na sua maturidade. Se tratando de propriedade física, nós temos o comprimento, que a gente faz o controle, o índice de uniformidade do comprimento, o índice de fibras curtas, o próprio Microné, que eu vou já explicar para vocês, a cor, a resistência, o alongamento, são essas propriedades físicas que interferem diretamente no processo fabril. Essas propriedades físicas elas vão interferir também no valor comercial, vão interferir nas propriedades dos tecidos que serão feitos a partir dessa fibra e assim por diante. Por isso que é importante controlá-las.
Uma característica bastante observada no algodão é o seu índice microné. Esse índice microné é um número que ele nasce através da relação de duas grandezas, finura e maturidade. E ele é importante saber, ter o controle, porque dependendo do diâmetro do fio que eu quero produzir, eu vou usar o microné com um valor específico. Isso também vai impactar na qualidade do tingimento e na resistência dos fios que eu estarei produzindo. Aqui é só para vocês verem um exemplo de uma fibra imatura e uma fibra madura. A fibra imatura ela tem a parede celulósica não tão formada, ou seja, o lumen da fibra está bem maior do que a parede celulósica, e a fibra madura é o contrário. A parede celulósica está bem madura, bem abrangente, e o lumen da fibra está reduzido. Isso significa dizer que a fibra vai ter mais resistência. Se a fibra for muito imatura, ela vai influenciar, por exemplo, no fio mais fraco, aumento de poeira na fabricação e irregularidades no tingimento. Por quê? Porque o corante ele só penetra no caso da celulose da fibra. Então, quanto mais celulose eu tenho na minha fibra, como vocês estão vendo aqui, mais corante eu vou conseguir absorver. Menos celulose, menos corante. Uma outra característica que se analisa também no algodão durante a sua classificação é a cor. Isso é importante observar para a gente poder ter uma boa homogeneidade na mistura, evitando assim possíveis barramentos, como vocês estão vendo aí na imagem. Uma outra característica que faz o controle é o NEPS. O NEPS, naturalmente, no algodão, ele é formado por fibras imaturas que se emaranham e não conseguem se desprender. Mas esse NEPS também pode estar sendo formado por máquinas, por exemplo, a Carda, algumas máquinas da abertura, que não estejam bem reguladas. Uma outra característica também que se observa no algodão é a pegajosidade, que é o teor de açúcar. O algodão naturalmente tem teor de açúcar, mas a tendência quando ele vai amadurecendo é que ele perca esse teor. Mas existem algumas coisas externas que podem estar promovendo o excesso de açúcar no algodão. Por exemplo, algumas pragas como a mosca branca, o pulgão e até agrotóxico, fazendo com que o algodão tenha excesso de açúcar e essa fibra passando nas máquinas com excesso de calor acaba causando a caramelização do material, trazendo alguns transtornos, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente tem um NEPS natural da fibra e a gente também tem um NEPS provocado pelo excesso de açúcar que caramelizou e tornou essa bolinha pegajosa, que é muito inconveniente para o processo. Eram essas informações que eu gostaria de trazer para vocês. É claro que tem muita coisa para a gente abordar. Não daria para fazer em uma mini aula todas as informações. Caso tenha alguma dúvida, está aí meu e-mail, vocês podem se comunicar. E eu espero que vocês tenham gostado e peço que vocês deixem algum comentário aí para a gente melhorar cada vez mais. Obrigado a todos e tenham um excelente dia.